Obrigado. Bom dia, irmãos. Podeis assentar. Muito obrigado pelo convite. Você que está na internet também, um bom dia para você. Que Deus te abençoe. O pastor João Pedro deve estar assistindo também. Que Deus abençoe. E eu sou grato pela oportunidade que o bispo Fidalgo concede para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro. Nós tivemos um culto aqui, todas as quartas-feiras nós temos o culto de estudo da palavra. E nesse culto de estudo que nós tivemos na quarta-feira, o tema foi a volta de Jesus. Jesus está voltando. E muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus. Inclusive pastores. Tem muita igreja que já prega que Jesus não volta mais, não. Alguns acham que nós já estamos no milênio. É uma confusão tão grande das pessoas. E a confusão está porque Jesus nos ensinou um segredo, que o povo erra por não estudar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. E eu louvo a Deus porque aqui no Renovo nós temos a oportunidade, não só dos cultos de domingo, que é o culto de família, que a gente cultua a Deus, mas nós temos a oportunidade também de estudar a palavra de Deus. É um culto diferente, não é o mesmo culto. Muitas pessoas não entendem isso. Ah, mas vocês fazem 2 cultos, um na quarta e um no domingo. Mas o do domingo é culto que nós vemos aqui para cultuar a Deus. É o culto da família. Na quarta-feira é uma reunião de estudo bíblico. E essa nação, a nação portuguesa, ela está sofrendo muito porque ela não estuda a palavra de Deus. Mas se a nação decidisse estudar a palavra de Deus, muitas coisas mudariam. E é isso que as igrejas do Senhor Jesus Cristo estão tentando fazer. Porque esta nação foi invadida por seitas. Muitas seitas invadiram essa nação desde a sua fundação. E a palavra de Deus verdadeira nunca teve grandes oportunidades para ser difundida. Graças a Deus que nesses últimos anos, Deus tem levantado igrejas para que possa trazer o povo a estudar a palavra de Deus. E eu queria aproveitar essa manhã para nós voltarmos um pouquinho nisso. Nós temos um papel muito importante nesses dias finais. Jesus está voltando. Se você quiser, veja na internet, veja lá o estudo que foi feito na quarta-feira passada, está lá todos os ensinamentos bíblicos da volta de Jesus. Mas eu queria chamar sua atenção hoje, porque se fala tanto do apóstolo Pedro, mas se estuda muito pouco das coisas que ele ensina. É comum nas igrejas se falar muito do apóstolo Paulo, do apóstolo João, mas quase nós não estudamos os ensinamentos do apóstolo Pedro. E dizem que Pedro é uma pessoa importante na igreja. Eu creio que sim, é um dos apóstolos do Cordeiro. Vamos ver, eu queria meditar com você nessa manhã. Alguns textos do apóstolo Pedro, alguns textos do apóstolo Paulo, e vamos pegar isso como ensinamento para a nossa vida. 2 Pedro, capítulo 3, está escrito assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. A Bíblia está cheia de profetas. A palavra profeta significa boca de Deus.
Deus fala através dos profetas. E a maior profecia que nós temos é a Bíblia Sagrada. Porque foram homens santos de Deus que deixaram registrados os ensinamentos. A Bíblia foi escrita por homens, por profetas. Deus cansa de falar, e é isso que Pedro está dizendo aqui. Versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E eu quero chamar sua atenção que o apóstolo Pedro está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo. Nas igrejas hoje, nós estamos cheios de pessoas escarnecedoras, zombadores de Deus, que vêm às igrejas por paixões carnais, para satisfazer as suas paixões carnais e por religiosidade. E o apóstolo Pedro está dizendo no versículo 3, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Pessoas que vêm para a igreja, mas que querem continuar. Nós falamos de semear aqui, não foi? O coração é o campo. As pessoas vêm para a igreja, assistem os cultos, mas querem continuar cultivando suas paixões. Não estão dispostas a abrir mão de suas paixões. É assim que seriam os últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias. Que Deus nos livre disso. Porque muitas vezes nós estamos vindo à igreja, estamos frequentando os cultos, mas nós não abrimos mão das nossas paixões. Versículo 4 diz assim: e dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós falamos isso aqui na quarta-feira. O meu pai falava para mim, quando eu era pequeno, que Jesus ia voltar. A pergunta que eu fazia na mesa para o meu pai era: ô pai, vai dar tempo de eu casar? Aí a minha filha nasceu. E nós conversávamos nas mesas de almoço: Jesus vai voltar. E eu lembro que a minha Raquel falava assim: ô pai, o senhor acha que vai dar tempo de eu casar? O meu avô falava no almoço de domingo com a família que Jesus ia voltar. O meu pai e os meus tios perguntavam para o meu avô assim: vai dar tempo de eu casar? Olha, deu tempo de nós todos casarmos, deu tempo de nós todos termos filhos. E muitas pessoas assim: então esse negócio que Jesus vai voltar é só para que as pessoas possam ficar atentas nos cultos e elas não deixem de vir, como se fosse algo para prender as pessoas na igreja. Jesus não precisa fazer nada disso. Jesus vai voltar, irmãos. Ah, mas isso provavelmente ainda vai demorar muito, ou nem sabemos muito bem se ele vai voltar. Tem pastores que pregam que ele não volta mais. Agora o apóstolo Pedro está dizendo assim no versículo 4, que nos últimos dias apareceria pessoas, vou voltar no versículo 4, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as pessoas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, o apóstolo Pedro está dizendo assim: não se perturbe se você começar a encontrar pessoas na igreja assim: ah, você acha que Jesus vai voltar? Isso aí é historinha. E muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus.
Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro está recordando a criação. Você lembra como foi a criação do mundo? Se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, a criação do mundo foi pela palavra de Deus. Haja luz, fiat lux. Haja luz, e a luz apareceu. Haja firmamento, haja separação de águas. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Nós acabamos de aprender aqui com o bispo Fidalgo. Há poder nas suas palavras. A sua língua, ela pode ser um instrumento de vida, ela pode ser um instrumento de morte. É assim que a Bíblia diz, nós aprendemos aqui agora. Se eu começar a abrir a minha boca e falar palavras de morte, eu vou morrer. Mas se eu começar a abrir a minha boca e começar a falar as palavras de Deus, eu vou viver. Porque tudo se faz pela palavra de Deus. E quando Deus fala, Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Os homens podem enganar você e a mim. Eles podem falar uma coisa na nossa frente, mas lá dentro é tudo diferente do que ele está falando. Isso chama-se falsa personalidade. Tem muita gente que não tem personalidade. Fala uma coisa e vive outra. Deus não. Nós homens podemos nos enganar. Deus não. O que Deus fala, Ele cumpre. E é isso que o apóstolo Pedro está chamando a atenção no versículo 5. Ou vocês esqueceram deliberadamente que Deus criou todas as coisas pela sua palavra? Ele está chamando a nossa atenção para focar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não pertence a nenhuma igreja. A Bíblia não pertence à Igreja Católica Romana, a Bíblia não pertence à Igreja Presbiteriana, a Bíblia não pertence à Igreja Protestante, a Bíblia não pertence à Assembleia de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus zela pela sua palavra. E o que Deus falou, Ele vai fazer. É isso que Ele está chamando a nossa atenção. Versículo 6. Pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Agora ele entrou no dilúvio. Será que vocês esqueceram do dilúvio? Deus falou que vinha dilúvio. A única pessoa que acreditou no dilúvio foi o Noé, sua esposa e os 3 filhos com as suas noras. Provavelmente os filhos falam assim, a gente não sabe muito bem, mas se o papai está fazendo a arca, vamos ajudar, porque o papai é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Mas a Bíblia diz que só se salvou no dilúvio 8 pessoas. De todo aquele povo que existia no Velho Testamento. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. O mundo acabou. E a ciência está aí para provar a existência do dilúvio. A separação dos continentes está aí para provar a existência do dilúvio. O dilúvio é real. E Pedro está chamando a nossa atenção no versículo 6. Será que vocês esqueceram do dilúvio, gente? Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, olha só, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vou voltar aqui. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Essa terra que você está tão presa nela,
que você está querendo adquirir tudo que você pode da terra, você vai morrer daqui a pouco. As coisas vão acabar. A terra vai passar por um juízo de Deus e vai ser toda queimada. Todinha vai passar pelo juízo do fogo. O céu que você está vendo, que nós estávamos falando isso na quarta-feira, tão lindo que tem em Portugal, um dos céus mais lindos que nós temos na Europa está aqui em Portugal. Por isso que é considerado o país do descanso. Todos os velhinhos europeus têm um sonho de um dia morar em Portugal. Por causa do quê? Do céu, do sol, das praias. Tudo isso vai acabar. E o que me chama bastante atenção aqui é no final do versículo 7, diz assim: e destruição dos homens ímpios. Ou seja, existem homens santos e existem homens ímpios. A escolha é sua, é minha. Você escolhe que tipo de homem você quer ser. Se você quer ser um homem santo, se você quer ser um homem ímpio. E santo não é que você vai viver na igreja todos os dias e se fechar no mosteiro e não ter mais contato com o planeta. Não é isso. Homem santo é homem que decide separar a sua vida dentro dos princípios de Deus. Eu decidi, a partir de agora, eu quero andar dentro dos princípios de Deus na minha vida. Eu não quero mais andar nos princípios que estão contrários aos princípios de Deus. Essa é a diferença entre um homem santo e um homem ímpio. E a Bíblia diz que os homens ímpios serão destruídos junto com o planeta. A minha pergunta é, se eu pudesse perguntar para o Pedro, o apóstolo São Pedro, e os homens santos, aonde estão? Porque no versículo não está contando. E você vai ver que ele vai ensinar em outros lugares, que os homens santos serão retirados do planeta. E se eles vão ser retirados do planeta, para que Deus possa mandar juízo, então nós teremos que sair daqui. E como é que nós vamos sair daqui? Se nós não temos foguete, e nós não temos aviões, que possam nos tirar do planeta Terra, e se o primeiro céu também vai ser queimado, o máximo que um avião pode fazer é andar 20 mil, 30 mil, 40 mil pés, e ele não pode passar disso. O foguete maior que nós temos, que está tentando chegar na Lua, está com dificuldade. Por que você acha que os homens estão desenvolvendo bilhões e bilhões de dólares na NASA para tentar atingir um outro planeta? Porque eles sabem que eles precisam fugir do juízo de Deus. Essa que é a razão porque está se investindo bilhões de dólares em viagens interplanetárias. Porque eles sabem que virá o juízo. Todo homem sabe aqui dentro, porque nós fomos criados por Deus. Você não precisa saber a Bíblia. Aqui dentro de você, você tem noção de certo e errado, você tem noção de juízo, e você sabe, eu sei, que o juízo virá. Agora os santos homens de Deus se levantam para dizer, é verdade, Deus vai mandar juízo. Alertar, porque Deus não faz nada no planeta Terra. Olha o amor que Deus tem pela criação, Ele não vai fazer nada sem avisar primeiro, para nos dar a oportunidade de nós podermos decidir. Deus não quer religiosos, Deus quer homens e mulheres que o amem e que querem andar em comunhão com Ele. Versículo 8. Eu já falei esse versículo umas 1000 vezes nesses últimos anos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Por favor, você pode esquecer tudo que foi falado nesse culto aqui. Não deveríamos. Mas uma coisa você não esqueça, o versículo 8. Há uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos é como um dia. Deus não é um simples homem como nós. Deus é Deus. Por isso que ele chama Deus. Criador de todas as coisas. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Por isso que o nome dele é conhecido como Eu Sou. Deus não é conhecido como Eu Era. E Deus não é conhecido como Eu Serei. Quando Moisés foi à presença de Faraó, ele falou para o Senhor, ok, Deus falou assim, você fala para o Faraó, que eu vou mandar juízo sobre o império dele, o maior império do mundo. Você fala para o Faraó, que ele lotou as taças da minha justiça, com os seus deuses falsos. E eu vou mandar juízo sobre o império dele. Eu imagino Moisés ouvindo essa mensagem de Deus. O Moisés devia tremer na base. O Moisés não é qualquer pessoa que entra na frente do faraó. Você fala com o Cavaco Silva todo dia? De jeito nenhum. Você pensa que é qualquer pessoa que pode entrar na frente de um homem público, um presidente de um país? Não, só vai falar com ele quem é importante. Moisés era um homem importante. A Bíblia diz que ele era o filho da filha de Faraó. Então Moisés tinha acesso a falar com o Faraó. Deus vai lá e fala, Moisés, é você mesmo. E o Moisés, alguns estudiosos dizem que ele era gago. Por isso que ele andava com o irmão Arão. Agora imagina Deus falando, você vai lá e vai falar para o Faraó que eu vou acabar com ele. E eu vou acabar não é porque eu sou vingador, porque ele está acabando com o meu povo, meu filho primogênito de Israel. Eu vou tocar nos filhos primogênitos dele, para ele aprender a não mexer mais nos meus filhos primogênitos. Eu imagino que Moisés deve ter ficado tão nervoso, e já viu o gago nervoso? É você, Moisés. Você vai lá e vai falar para ele. Não pode, meu irmão? Não, é você. Imagina Deus falando, não, é você. Olha só o que o Moisés falou. Eu vou falar o que para ele? Quem é que me mandou lá? Moisés, você vai lá e fala para ele que o Eu Sou te mandou lá. Deus podia ter falado para Moisés, você vai lá e falar para ele que o Eu Era, ou que o Eu Serei. Deus não tem títulos de Eu Serei ou Eu Era. Deus é presente todo o tempo, Ele é eterno. Eu sou. E Deus mandou juízo. A Bíblia fala de vários juízos. Se você olhar o versículo 8, sabe o que eu gostaria mesmo que você guardasse no seu coração? Que o Espírito Santo tem trabalhado isso no meu coração. Deus não faz contas como você, português, faz. Deus não faz contas como eu, brasileiro, faz. Deus faz conta diferente. O calendário de Deus não é o seu e nem o meu. Por isso que dia e hora ninguém sabe. O calendário de Deus é diferente. O calendário dos céus é totalmente diferente do nosso. Para Deus, um dia, aqui na terra, ou no céu, é como 1000 anos. Então, se passou um dia aqui, ou 1000 dias aqui, para Deus pode ter passado um dia só. E se você fizer as contas de quando Pedro mandou essa mensagem para a igreja, e nós somos igreja até hoje, a igreja já está há 2000 anos aqui na terra. Se eu faço a conta de Deus e não a minha, sabe quantos dias a igreja está aqui na terra? 2 dias do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista meu, do homem, 2000 anos. Do ponto de vista dos céus para a terra, 2 dias. Nós estamos cansados de ver parábolas de Jesus falando sobre uma viagem que ele faria e gastaria mais ou menos 2 dias para voltar. Nós já estudamos isso aqui na quarta-feira que passou. Dentro do calendário bíblico, do ponto de vista de Deus para dos céus para a terra, nós estamos chegando no final dos 2 dias.
Os judeus sabem isso. No calendário judaico, nós estamos no ano 5.700 e pouco. Os judeus já estão falando da vinda do Messias. Os grandes rabinos estão chamando a atenção da nação de Israel para fenômenos que estão para acontecer. A Bíblia está se cumprindo rapidamente, irmãos. Já se passaram 2 dias. Jesus está voltando. As pessoas podem dizer o que elas quiserem. Eu não fico com o que as pessoas dizem. Eu fico com o que a palavra diz. E eu vou recomendar a você também. Não, isso que o bispo falou é verdade. Você pode até dar uma olhada nas notícias, mas não é as notícias que vão dirigir sua vida. Não é as notícias que vão determinar para você as suas decisões. Quem vai determinar as suas decisões é a palavra de Deus. Gaste tempo da sua vida estudando a palavra de Deus. Se você puder estudar 24 horas por dia, é a coisa mais preciosa que você pode fazer. Nós gastamos horas e horas lendo jornal. Nós gastamos horas e horas lendo revistas, que a gente acaba de ler e já joga no lixo. Eu quero incentivar você, gaste horas estudando a palavra de Deus. Você vai descobrir coisas incríveis que Deus tem para nós. Versículo 9. Só depois de Pedro falar que 1000 dias é como um dia, e um dia é como 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, só depois que ele fala isso, olha o que ele fala no versículo 9. Primeiro ele deu o conceito de fazer contas de Deus. Agora, olha o que ele fala no próximo versículo. Não retarda o Senhor a sua promessa. Se ele não tivesse dito que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, pode ser que se ele falasse o versículo 9, a turma... Não retarda a sua promessa. Já faz quanto tempo que Deus falou que vinha e não veio? Se ele já falava isso no tempo dele, essa palavra foi escrita perto do ano 100, você imagina hoje que já passou 2000. Aí ele vem no versículo 9 e diz assim, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Esse é que é o problema. A gente tem uma péssima mania de ficar julgando as coisas. Nós não temos que julgar nada. Nós não estamos em tempo de julgamento. Nós estamos em tempo de salvação e em tempo de cumprir ordens. Nós não temos que julgar. Como se nós fôssemos juiz. Eu acho, eu penso, eu creio. Nós temos que cumprir ordem. Deus mandou fazer, tem que fazer, acabou. Ah, eu não sou assim. Bom, claro, ninguém gosta de cumprir ordem. Por isso que um dos sinais da volta de Jesus é a proliferação do espírito de anticristos. Antes que o anticristo se manifeste, ele está muito próximo de se manifestar, alguns dizem que ele já nasceu e vive no nosso meio, porque ele é imitador de Cristo, então ele vai viver um tempo na terra que ninguém vai saber exatamente, depois ele vai manifestar o ministério dele. Mas o espírito de anticristos já reina na terra. E você sabe, nós estamos falando isso na quarta-feira, o espírito de anticristos é um espírito de anti-autoridade, porque Cristo significa autoridade. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se é um espírito de anticristos, o que está reinando na terra nesse momento? É só você abrir a televisão e ver o jornal. Rebelião e anti-autoridade. Ninguém respeita a autoridade de ninguém. O negócio é ser rebelde. Anarquia. O maior símbolo que nós estamos vendo proliferar é aquele asão grandão que chama-se anarquia. Ninguém respeita mais ninguém. Que autoridade que nada, todo mundo é ladrão, eu não vou respeitar ninguém. Então existe um espírito de rebelião dentro do mundo. Mas sempre houve, mas nunca com a intensidade que teve agora, porque agora é dores de parto.
é como contração de mulher para nascer. Ela também tem dores durante a gravidez toda, mas vai chegando na hora de nascer, vai aumentando as dores e os espaços de contrações vão diminuindo. Por quê? Porque está na hora de nascer. A rebelião vai aumentar. E dentro das igrejas as pessoas não querem respeitar mais ninguém. Não falo nem no mundo, porque no mundo ninguém respeita mais ninguém. Palavras não têm mais valor. Nem contratos têm valor. Quanto mais palavras. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Você sabe por que Deus ainda não veio julgar? Você sabe que Deus ainda não mandou juízo? Olha essa palavra do versículo 9. Longânimo para conosco. Sabe o que é longânimo? No Brasil a gente falaria uma outra palavra, mas ela é feia aqui. Eu falo que longânimo é um ânimo longo. Tem pessoas que não têm um pingo de paciência. É desse tamaninho a longanimidade. Qualquer coisa que você fala, a pessoa pá, e já explode. O iracundo. O que é o iracundo? É a pessoa que não tem longo ânimo. Ele explode. O longânimo é aquela pessoa que você vai enchendo a paciência dele, para não falar outra coisa, e vai enchendo a paciência dele, até um dia que ele não aguenta mais, e ele vai explodir. E muitas vezes a gente fala assim, olha, ele é muito paciente, mas o dia que ele explodir, você vai ver o que vai acontecer. Deus é paciente demais, mas chega uma hora que ele vai explodir. Porque está se lotando as taças da ira de Deus. A maldade é tão grande, a impiedade é tão grande, a falta de amor é tão grande, que as taças de Deus, que devem ser monstruosas, por isso que Ele é longânimo, está chegando ao fim, vai explodir. Versículo 9. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ah, Deus vai mandar juízo, vai matar os ímpios. Que amor, hein? Pois é. A gente só lembra dos juízos. Aí clama pelo amor, mas a gente esquece que Deus ama, não quer que ninguém pereça, mas quer que todo mundo faça as coisas certas. Como é que pode Deus ser amor e não ser justiça? Não vai bater, Ele não pode ser Deus, porque faz parte dos atributos de Deus, amor e justiça. Ele não pode ser amor e injusto. Então, as taças da justiça vão ter que aparecer. É isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo que Deus vai mandar juízo, no versículo 9, mas Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? É você estar indo na estrada aqui, aí você vê uma placa, a 1 quilômetro, esta estrada tem um abismo. Você olha a placa e fala assim, uau, eu entrei na estrada errada. O que você faz? Ah, eu continuo ouvindo louvor. Lá, 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 lá. Daqui 1 quilômetro, você cai no abismo e morre. Mas se você é prudente, se você crê naquela placa, tem gente que fala assim, olha só, uma placa, 1 quilômetro, abismo. Isso é brincadeira. Se fosse no Brasil, a maior parte caiu no abismo. Porque eles pensam que tudo é brincadeira. Brincadeira. Não, não é brincadeira, é sério. Sabe o que você tem que fazer? Quando você vê uma placa dessa, eu sei que você vai fazer isso. Você vai fazer uma conversão. E agora você vai na direção oposta a que você estava indo. Isso é arrependimento. 3 passos para você fazer isso. Primeiro, você ter uma boa consciência que você está indo na estrada errada. Decidir fazer a conversão, virar. E decidir encaminhar na direção oposta.
Sem essas três coisas não há arrependimento. Se não houver essas três coisas, pode haver remorso. A igreja está cheia de pessoas com remorso. Sabe o que é remorso? Você prega aqui, você vai no estudo bíblico, você ouve uma palavra e você faz assim: ai, é verdade, eu estou errado. Vem na frente, chora. Aí todo mundo te abraça, te beija. Não estou falando que chorar não é bom. É bom. Mas tem muita gente que faz tudo isso. Aí todo mundo ora, abraça. A pessoa vai embora para casa. A vida continua do mesmo jeito. Ela continua na mesma estrada e está indo para o abismo. Ela não fez a conversão. Ela só teve uma consciência que ela está fazendo coisas erradas e começou a chorar. Isso não é conversão. É simplesmente remorso. Eu faço muitas coisas erradas. Oh Deus, se eu ver, por favor, me ajuda. E continua na estrada das coisas erradas. Quem decide fazer a conversão é você. Sou eu. Deus não faz conversão. Deus nos conscientiza que nós estamos no caminho errado. Quem se converte é você. Sou eu. Deus não pode converter você. Porque conversão é livre-arbítrio, é decisão. Deus não obriga ninguém a sair do mundo dos ímpios e entrar no mundo dos santos. Quem decide querer sair do mundo dos ímpios e entrar no mundo dos santos é você e eu, são os homens. Deus não é homem para se arrepender. Então Deus não pode fazer a conversão. Quem tem que fazer a conversão é você. Aí se você se converter e ir pelo caminho oposto, agora houve arrependimento verdadeiro. E quando há arrependimento verdadeiro, você sai da posição de ímpio e entra na posição de santo. E se o Senhor mandar o juízo a qualquer momento, e está para chegar, aqueles que decidiram andar com Ele, esses sim estarão livres do seu juízo, porque Deus já pagou o preço dos nossos erros. Ele mesmo se fez homem e entregou a vida dele, porque o preço é vida. A nossa vida está em risco. E Deus falou: eu vou pagar o preço, eu vou dar minha vida pela sua. Para terminar, versículo 10, agora fica mais gostoso ainda. Você vai sentir calor agora. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Jesus que vai voltar, virá como o dia do ladrão. Se você soubesse o dia que o ladrão ia na sua casa, você imaginou o ladrão agora começar a anunciar: boa tarde, é o senhor que mora na Rua das Cascalheiras? Olha, às 4 horas vou roubar a sua casa. Se prepare. Você acha que o ladrão vai fazer isso? Muito pelo contrário, ele vai esperar a hora que você menos estiver esperando. Ele vai te atacar. O versículo 10 assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Estou até com calor. Gente, é muito quente esse negócio. É tanto fogo que vai cair na terra. Essa terra vai acabar. Tem gente que não consegue entender isso. Essa terra está tão contaminada, ela vai acabar. E o Pedro, ele toca nesse assunto de uma forma muito clara. E olha o versículo 11: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Ok. O que nós temos que fazer então? Qual é a recomendação apostólica que Pedro passa para nós como igreja, sabendo dessas informações? Primeiro, arrependimento. Segundo,
Agora você tem que ter uma plena consciência que você não faz parte do grupo dos ímpios, você faz parte do grupo dos santos. Terceiro, olha o versículo 11 no final. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora nós temos que andar em santo procedimento. Nós vamos ter que aprender procedimentos, preceitos, princípios, regras espirituais. Nós não somos mais do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. As nossas regras são espirituais. Nós mudamos de mundo. Se quiser viver nas regras do mundo, vai morrer. Hoje nós recebemos uma série de preceitos financeiros como nós temos que proceder. E olha o que ele fala no final do versículo 11. Que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados. Vida de santidade. Deus quer vida de santidade. Eu sei que eu estou com o meu tempo estourado, mas eu preciso ler um versículo com você para fechar. Venha, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6. A palavra santo, 1 Coríntios, capítulo 6, eu já falo o versículo. A palavra santo significa separado do mal. Ah, mas, apóstolo João, o senhor não vive aqui no mundo? A impressão que dá quando o senhor está falando é que o senhor vive na lua. Não, eu vivo no mundo. Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Se eu for viver segundo as regras do mundo, eu vou morrer para Deus. Se eu viver segundo as regras de Deus, eu morro para o mundo. A decisão é minha, a decisão é sua. Não tem outra forma de viver vida de santidade. Vida de santidade é viver nos padrões de Deus e não nos padrões do mundo. Quem decide é você. A salvação é de graça. Mas se você decidir viver nos padrões do mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai cair numa das piores coisas que existe na Bíblia, apostasia. E apostasia nos leva à perda da salvação. A salvação não é por obras. A apostasia é. E por que nós entramos em apostasia? Por não andar vida de santidade. Então a vida de santidade, ela é importante para nos mantermos firmes na salvação. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pela obra de Jesus. Mas deixa eu te mostrar o que está acontecendo nas igrejas. As pessoas estão brincando com Deus. E nós temos que olhar para nós não cairmos nesses mesmos... todo dia eu oro, Senhor, por favor, em nome de Jesus, Espírito Santo, não me deixe cair nessa armadilha. E qual que é a armadilha? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Agora é o apóstolo Paulo que vem falar com a gente de vida de santidade. Não tem ninguém melhor para falar de vida de santidade que o apóstolo Paulo. Ele é duro. O próprio apóstolo Pedro diz assim, o Paulo fala umas coisas tão complicadas que não é fácil de entender. Mas o Pedro sabia também que tinha que ter vida de santidade. E olha o versículo 9, irônico, né? Porque o apóstolo Paulo sempre escreve com ironia. Sabe quando as pessoas conversam assim, vai dizer que você não sabe isso que eu estou falando para você. Só você não sabe. Isso é ironia. Agora olha o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos, os ímpios, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes,
nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Eu me encaixo em muitas destas coisas aqui, começando pelos beberrões. Eu me encaixo, mas eu também tenho a alegria de poder dizer que o Senhor me livrou destas coisas. Não estou aqui para apontar erros na vida das pessoas. Eu estou aqui para dizer para você que os apóstolos ensinaram que nós não podemos viver a vida que nós vivíamos de antiguidade do mundo. Nossa vida é de mudança. Você mudou de estrada, você fez a conversão, você se arrependeu, você está num caminho novo, e o Espírito Santo está com você, e Ele vai te ajudar, e você vai se livrar de todas estas porcarias da sua vida carnal, e eu também. Porque esse não é o caminho do santo. Esse é o caminho do justo. E se o caminho do santo é diferente do ímpio, nós não temos mais que viver essa vida. E sabe o que estão fazendo? Os homens são tão maus. Nós, homens carnais, somos tão maus, que agora nós estamos criando igreja de efeminados. Igreja de homossexuais. Igreja de bêbados. Igreja de mentirosos, igrejas de ladrões. Toda a igreja do Senhor Jesus, quando as pessoas chegam, vem os efeminados, vem os homossexuais, vem os ladrões, vem todo tipo de pessoa para ser transformado. Agora, a gente querer viver no pecado e dizer que nós somos uma igreja de pecado? Ô gente, vamos entender. Olha aqui o versículo 11. O que eu faço com o versículo 11 então? Ah, você não tem amor. Tenho amor sim. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Vou repetir com todas as letras. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus não tem igreja de homossexual, Deus não tem igreja de ladrão, Deus não tem igreja de beberrão, Deus não tem igreja de mentiroso, Deus não tem igreja de ímpio. Deus tem uma igreja de santos. E quem tem a responsabilidade de mudar é você e eu. Quem tem o poder de mudar é o Espírito Santo. Vamos pôr as coisas no lugar. Porque senão, nós vamos entristecer o coração de Deus. A maldição entrará na nossa vida. Nós vamos ver nossos filhos se destruírem, nossos netos se destruírem. Irmãos, tem coisa mais rica. Sabe o que eu fico pensando quando eu venho aqui? Eu fico pensando na minha família. Hoje é domingo. Daqui a pouco eles vão sair da igreja. Eles vão todos para casa. Sentam todos naquela mesa grande. Nossos filhos, nossas noras, nossos genros, nossos netinhos. Tem momento mais rico do que esse para você? De você ver aquela família tão linda, todos alegres, felizes, experimentando o poder de Deus. Não tem carro zero que vai pagar isso, não tem casa nova com piscina que vai pagar isso, não tem viagem para o exterior que vai pagar essas coisas, irmãos. Deus criou a gente para ser feliz. Deus criou a gente para viver em família. Não brinquemos com Deus. Eu sei que esta igreja é uma igreja séria. Tem se procurado fazer um trabalho sério. Eu louvo a Deus. Tem muitas igrejas sérias no mundo. E estas que são as igrejas de Jesus. Que nós lutemos com todas as forças do nosso coração para fazer uma igreja do Senhor Jesus séria. Porque o pessoal está brincando com Jesus. Não é tempo de brincadeira. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com você. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo ensina quando a gente vai cear. No dia da ceia, normalmente nós lemos esse texto.
E ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É tão lindo isso. Eu não posso examinar você. Quem sou eu? Quero que você entenda isso do fundo do meu coração. Eu não posso falar nada de você. Eu não te conheço, eu não sou Deus. A única coisa que eu posso te dizer é que Deus te ama, Deus me ama. Ele não quer que você ande pelos caminhos errados, nem eu. Por isso Ele veio aqui à terra e deu sua vida, a coisa mais preciosa que Ele tinha, para salvar a sua vida e a minha vida. Deus nos ama. Ele enviou o Espírito Santo para cuidar de nós, para nos dar poder para viver aqui na terra até o dia que Ele vier nos buscar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Quando você vai ao banco comprar alguma coisa, o banco te pede penhor, para ter certeza que você vai pagar a conta. O Senhor deixou um penhor, o Espírito Santo, para dizer assim: olha, a certeza é tão grande que eu volto, que o Espírito Santo vai ficar com vocês até a volta. Quer penhor melhor que esse? Amém? Olha para dentro de você agora, por favor. Eu vou olhar para dentro de mim. Tem algum caminho mau que você entende que você não quer mais? Que você está trilhando esse caminho mau e isso está acabando com você? Eu quero desafiar você nessa manhã a te dizer o seguinte: a decisão é sua, o poder é do Espírito. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar de posição, hoje é o dia de você mudar de posição. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus pode vir amanhã, ou nós mesmos podemos partir para Jesus hoje ainda. Por isso eu te peço em nome de Jesus, se você quer alguma mudança de posição na sua vida, eu só peço que você fique de pé. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero que todos fiquem com os olhos fechados, por favor. Se tem alguém que precisa de uma mudança de direção, você está convicto que o caminho está errado, e você quer mudar, eu peço a você só isso. Fique de pé, eu quero orar com você. O Senhor vai te dar essa vitória. Glória a Deus por você. Glória a Deus por você. Não olhem para trás ninguém, por favor. Eu quero que todos fiquem com os olhos fechados. É uma coisa muito individual. Fique de pé, por favor. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu só quero que você fique de pé para exercer fé. Fique de pé porque Deus quer ver você decidindo. Como é importante, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Nós temos vários irmãos que estão aqui de pé. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Amém. Põe a mão no seu coração, por favor. Repita assim comigo, aí mesmo onde você está. Senhor Deus. Fala assim bem baixinho. Senhor Deus, nesta manhã, eu recebi a tua palavra no meu coração. Eu entendi perfeitamente. Eu não quero mais esse caminho para mim, Senhor. Eu não quero fazer parte do grupo dos ímpios. Eu quero fazer parte do grupo dos santos. Lava os meus pecados, Senhor, no sangue de Jesus. Jesus Cristo, eu te convido nesta manhã. Lava os meus pecados, mora na minha vida, seja o Senhor do meu destino, e confirma o meu nome no teu livro da vida. Leva-me por caminhos novos, caminhos de vitória, caminhos de justiça e caminhos de santidade. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém.